Tem uma fase na vida que é uma das mais difíceis de atravessar. Não é a fase da tempestade, onde tudo está caindo e você está lutando para sobreviver. Não é a fase da vitória, onde você colhe e celebra. É a fase do meio. A fase em que nada está acontecendo. Em que você orou, acreditou, se preparou e agora está esperando. E o silêncio é ensurdecedor. Você olha para a sua vida e parece que nada está se movendo. Os outros estão avançando, sendo promovidos, sendo abençoados, sendo vistos. E você está parado, esperando, sem entender o porquê de tanta demora, sem saber se está no caminho certo, sem ter certeza se Deus ainda está no controle de algo que parece completamente parado. E existe uma tentação muito forte nessa fase. A tentação de concluir que Deus se esqueceu, que o silêncio é abandono, que a espera é punição. Mas eu vim te dizer hoje, com toda a certeza da palavra de Deus, que essa conclusão está errada. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E enquanto você esperava em silêncio, Deus estava trabalhando em você e para você de um jeito que você só vai entender quando a resposta chegar. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa palavra já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão numa fase de silêncio e precisam saber que Deus está trabalhando. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem, porque ela foi preparada especialmente para você. Existe um princípio que aparece repetidamente na palavra de Deus e que a gente precisa entender para não interpretar errado os períodos de silêncio e espera. Esse princípio é simples, mas profundo. Deus nunca está ocioso. Ele nunca está de férias. Ele nunca está com a atenção voltada para outro lado enquanto a sua vida fica à deriva. A Bíblia diz no Salmo 121 que o Senhor é o teu guarda, o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. Não dormitará nem dormirá o que guarda a Israel. Não dormita, não dorme, em nenhum momento, em nenhuma hora, em nenhuma fase da sua vida, nem mesmo nas fases de aparente silêncio, Deus está dormindo. Ele está ativo, Ele está trabalhando. Mas muitas vezes o trabalho de Deus acontece nos bastidores, acontece no invisível, acontece no lugar onde os seus olhos não alcançam e onde a fé precisa sustentar o que a visão não consegue ver. E é exatamente nesse lugar invisível, nesse bastidor silencioso, que Deus está fazendo as suas obras mais profundas. Não nas circunstâncias externas, mas dentro de você, no seu caráter, na sua fé, na sua profundidade espiritual, no seu preparo para receber o que está vindo. Pensa numa árvore sendo plantada. Quando a semente é colocada na terra, o que acontece durante semanas é completamente invisível. Do lado de fora, não há nada. A terra parece quieta, parece morta, parece que nada está acontecendo. Mas embaixo da terra, no escuro, longe dos olhos de qualquer observador, a semente está germinando. As raízes estão se aprofundando. A estrutura que vai sustentar toda a árvore está sendo formada nesse silêncio. E só depois que as raízes estão profundas o suficiente, só depois que a estrutura está sólida o suficiente, a árvore brota e cresce acima da terra, onde todos podem ver. Se você tentar apressar esse processo, se você arrancar a semente antes da hora para ver se ela germinou, você destrói exatamente o que estava sendo formado. A fase subterrânea não é uma fase de inatividade. É a fase mais importante de toda a vida da árvore. E a fase de espera e silêncio na sua vida funciona exatamente assim. Deus está aprofundando as suas raízes. Está formando em você a estrutura espiritual que vai sustentar o peso das bênçãos que estão vindo. E quando você brotar, vai brotar com uma firmeza que só é possível porque as raízes foram profundas o suficiente. Mas tem algo ainda mais específico que Deus faz durante os períodos de espera que a gente precisa entender.
Ele não está apenas te preparando espiritualmente de forma genérica. Ele está te preparando para algo específico, para uma missão específica, para uma bênção específica, para um nível específico que requer um preparo específico. E o preparo sempre tem o tamanho exato da responsabilidade que está vindo. Quanto maior a bênção, mais profundo o preparo. Quanto maior a plataforma, mais sólida precisa ser a fundação. Quanto maior o chamado, mais tempo Deus precisa investir em quem vai carregá-lo. Não é coincidência que os maiores homens e mulheres da Bíblia passaram pelos períodos de espera mais longos antes das maiores revelações. Não é coincidência que os que mais foram usados por Deus foram exatamente os que mais esperaram. Porque Deus sabe o que está colocando sobre a sua vida. E Ele não vai colocar um peso que você ainda não tem estrutura para carregar. A espera não é castigo. É o investimento de Deus em você. É Ele dizendo: o que estou preparando para a sua vida é tão grande que preciso de mais tempo para te preparar para receber. Pensa na história de Moisés. Moisés cresceu no palácio do faraó. Tinha educação, posição, acesso ao poder. E havia em seu coração um chamado que ele reconhecia, a libertação do povo de Israel. Um dia, na força da sua própria iniciativa, matou um egípcio que maltratava um hebreu. E teve que fugir. Foi parar no deserto de Midian. E ficou lá 40 anos. 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. 40 anos longe do palácio, longe do poder, longe de qualquer posição de influência. Do ponto de vista humano, seria fácil concluir que o chamado havia morrido, que o tempo havia passado, que Deus havia escolhido outro. Mas não foi isso que aconteceu. Foi no deserto, depois de 40 anos de aparente silêncio, que Deus apareceu na sarça ardente. E foi exatamente o Moisés que havia sido formado pelo deserto, humilde, paciente, despojado de si mesmo, muito diferente do Moisés confiante e impulsivo do palácio, que Deus escolheu para a maior missão da história de Israel. O deserto não foi punição. Foi o maior programa de formação que Moisés poderia ter. E foi exatamente o que ele precisava para ser o instrumento que Deus havia planejado desde o princípio. E pensa também em Davi. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Davi nem foi chamado para a cerimônia. Estava no campo, cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos mais velhos e mais impressionantes estavam diante do profeta. Mas foi Davi o ungido. Deus disse a Samuel: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E Davi foi ungido rei de Israel. Mas não foi sentar no trono naquele dia. Voltou para o campo, voltou para as ovelhas. E durante anos foi perseguido pelo rei Saul, morou em cavernas, viveu como fugitivo, passou por situações que pareciam completamente incompatíveis com o título de rei ungido de Israel. A unção havia sido dada. O propósito havia sido declarado. Mas o trono demorou. E durante todo esse tempo de espera, de cavernas, de fuga, de sofrimento, Deus estava formando em Davi o coração de um rei. Estava ensinando misericórdia, paciência, dependência, fé. Estava preparando o homem segundo o seu próprio coração. E quando Davi finalmente subiu ao trono, era um rei completamente diferente do que teria sido se tivesse subido no dia da unção. A espera foi o que fez Davi o rei que Deus havia planejado. Então olha para a sua vida agora com novos olhos. Aquela fase que você está chamando de silêncio, de espera, de Deus não respondendo, talvez seja a fase mais ativa de toda a sua jornada. Não ativa por fora, onde você pode ver. Ativa por dentro, onde Deus está trabalhando. Talvez Ele esteja aprofundando as suas raízes para que você consiga sustentar o que está vindo. Talvez Ele esteja te levando pelo deserto para tirar de você o que o palácio colocou e que precisava sair antes de você chegar à sua missão. Talvez Ele esteja te formando nas cavernas para que quando você chegue ao trono, você seja o rei que Ele sempre planejou e não apenas alguém com uma coroa. A espera tem um propósito. O silêncio tem um propósito.
E quando você olhar para trás, vai ver que os anos que pareciam perdidos foram exatamente os anos em que Deus mais investiu em você. Não desista agora. Não interprete o silêncio como abandono. Interprete como preparação, como o sinal de que o que está vindo é tão grande que Deus precisou de mais tempo para te preparar para receber. Continue plantado, continue confiando, continue crescendo no escuro, porque em breve você vai brotar. E eu sei que entender isso na cabeça é diferente de sentir no coração. Que saber que Deus está trabalhando nos bastidores não necessariamente alivia a dor da espera, a ansiedade do silêncio, o cansaço de continuar acreditando sem ver nada acontecer. E é por isso que a gente não vai terminar só com a reflexão hoje. A gente vai levar essa espera, esse silêncio, essa fase que parece subterrânea, diretamente para as mãos de Deus agora. Porque é na oração que Ele fala. É na oração que a fé é renovada. É na oração que Ele desce até a fase subterrânea, onde você está, e sopra vida sobre as raízes que estão sendo formadas. Fecha os olhos agora. Coloca a mão no peito. Respira fundo, bem devagar. E vamos juntos colocar tudo isso nas mãos do Pai. Essa espera, esse silêncio, essa fase que parece não ter fim. Vamos colocar tudo nas mãos de quem nunca dorme, nunca se distrai, nunca para de trabalhar, mesmo quando o trabalho acontece no invisível. Senhor, meu Deus, meu Pai e meu Formador, eu venho diante de Ti agora em favor dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o nome dela. O Senhor conhece a fase que ela está atravessando, essa fase de silêncio que dói de um jeito que é difícil de explicar. Não é uma dor de tempestade, é uma dor de espera. A dor de continuar acreditando sem ver, a dor de continuar orando sem resposta visível, a dor de continuar plantado quando tudo dentro de si grita que está na hora de ver alguma coisa brotar. O Senhor conhece essa dor. E o Senhor sabe o que essa pessoa ainda não sabe. Sabe o que está sendo formado nela. Sabe as raízes que estão se aprofundando. Sabe o caráter que está sendo moldado. Sabe o preparo que está acontecendo no invisível para que ela esteja pronta para receber o que o Senhor tem guardado. Pai, hoje eu te peço que tu revejas a essa pessoa que o teu silêncio não é abandono, que a espera não é punição, que o processo subterrâneo que ela está vivendo é o investimento mais poderoso que o Senhor poderia fazer na vida dela. Que ela consiga enxergar com os olhos da fé o que está acontecendo no invisível. Quebra agora todo o espírito de ansiedade que está tentando fazer essa pessoa desistir antes de ver o broto. Quebra a impaciência que quer apressar o processo de Deus. Quebra a comparação com outras pessoas que parece estar avançando mais rápido. Quebra a interpretação errada de que o silêncio é sinal de abandono. Que toda mentira do inimigo sobre essa fase caia por terra, agora em nome de Jesus. Pai, renova a esperança dessa pessoa. Renova a certeza de que o Senhor não dorme, que Ele está ativo, que Ele está trabalhando agora mesmo, nesse exato momento, nos bastidores da vida dela. Que Ele está formando em ela o que só o processo pode formar. Que Ele está aprofundando raízes que vão sustentar bênçãos que ela ainda não consegue imaginar. Eu declaro sobre essa vida que a espera não foi em vão, que o silêncio foi produtivo, que o tempo subterrâneo foi o mais importante de toda a jornada. Eu declaro que assim como Moisés foi formado no deserto, assim como Davi foi moldado nas cavernas, essa pessoa está sendo preparada na espera para a maior fase da sua vida. E quando ela brotar, vai brotar com raízes tão profundas que nada vai conseguir derrubar. Espírito Santo, visita agora esse lugar onde essa pessoa está. Entra nesse quarto, nessa casa, nesse carro. Entra nessa fase silenciosa, nesse período que parece subterrâneo, nessa espera que está custando tanto. E sopra vida, sopra ânimo. Sopra a certeza de que Deus está presente e ativo mesmo no silêncio. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha nessa espera. Que o Pai está com ela em cada momento subterrâneo. Que Ele está vendo cada raiz que está sendo formada. Que Ele está satisfeito com a fé que persiste mesmo no escuro.
Fortalece essa fé que está cansada de esperar. Fortalece essa esperança que está pedindo uma evidência para continuar. Fortalece essa determinação de permanecer plantada mesmo quando nada parece estar acontecendo. E que essa pessoa saia desse momento com uma certeza nova, plantada fundo no coração. Deus estava me preparando enquanto eu esperava em silêncio. O processo não foi inatividade. Foi formação. E o que está vindo vai fazer cada dia de espera ter valido a pena. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora repete comigo no fundo do seu coração, com toda a fé que você tem guardada lá dentro. Eu estava sendo preparado, não abandonado, não esquecido, não punido, preparado. O silêncio de Deus foi produtivo. O processo subterrâneo estava formando em mim o que só Ele poderia formar. Eu confio no preparo de Deus. Confio que o que está vindo é tão grande que precisou de um preparo proporcional. Confio que cada dia de espera foi um investimento de Deus em mim, não um descuido. Eu não vou desistir antes de ver o broto. Vou continuar plantado. Vou continuar com as raízes aprofundadas. Vou continuar confiando no jardineiro que sabe exatamente o momento certo de cada coisa, porque em breve eu vou brotar. Que a paz de Deus venha sobre você agora. Que o peso da espera seja substituído pelo significado do processo. Que a ansiedade do silêncio seja substituída pela confiança em quem está trabalhando no invisível. Em nome de Jesus, se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você sentiu que Deus estava falando com você sobre essa fase de espera que você está vivendo, escreve nos comentários: eu estava sendo preparado. Escreve como uma declaração de fé, como uma escolha de mudar a forma como você enxerga o silêncio de Deus. Escreve para que outras pessoas que também estão numa fase subterrânea vejam e sejam encorajadas. Para que elas saibam que o silêncio não é abandono, que a espera tem um propósito, que Deus está trabalhando mesmo quando não dá para ver. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, que está interpretando o silêncio de Deus como descaso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora. Pode ser exatamente a palavra que ela precisava para não arrancar a semente antes de ver o broto. Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova mensagem de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa palavra para mais pessoas que estão numa fase silenciosa e precisam saber que Deus está ativo nos bastidores. E lembra sempre, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E o que está vindo vai fazer cada dia de espera ter valido a pena. Que Deus te fortaleça e te sustente em cada fase do processo. Até o próximo vídeo. Fique em paz.